Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre Azar, do personagem de Reginaldo Pujol Filho. Foi um livro que eu comprei muito aleatoriamente e que eu adorei a sinopse, e quando eu li, eu também adorei o livro em si. Né? Eu acho, se não me falha a memória, eu comprei esse livro na loja da Jambô, que hoje em dia é Nerds, mas na época não era a loja da Jambô. Eu tava fazendo uma compra e falei, cara, é um livro que cabe no bolso, né? Literalmente, né? Cabe no bolso, mas também pagar o livro cabia no bolso. E tem um dinossauro, uma pessoa na capa, sabe? Então, enfim, é genial, tá? E a proposta desse livro é histórias em que o personagem, ele tá aí sofrendo de uma má sorte terrível naquele dia dele, sabe? E são contos, então cada capítulo é independente um do outro. Eu acho que você, como leitor, vai se divertir lendo esse livro, e você, como escritor, também tem algo a aprender com esse livro daqui, tá bom? Então, confere até o final esse vídeo, e se você gostar do conteúdo, dá o like, se inscreve e ativa o sininho e compartilha na rede social, tá bom? O primeiro ponto que eu acho que é interessante desse livro aqui é como que ele traz temáticas variadas, mas ainda assim coesas entre si. Cada capítulo é uma história diferente. Tem capítulo que é sobre briga de trânsito, tem capítulo que é sobre briga de marido e mulher, né? Tem várias abordagens diferentes, tá? Então, o autor realmente trouxe assim, uma variedade de temáticas bem interessante, mas no fim das contas, elas soam coesas, sabe? Não é como se ele falasse de qualquer assunto, não é como se ele uma hora falasse, sei lá, uma história meio macabra, outra hora uma história mais bem-humorada. Não, a voz narrativa dele se mantém coerente, tá? Apesar dele trazer momentos diferentes, personagens diferentes, né, abordagens diferentes. Então isso ficou bem interessante esse capítulo, o que, inclusive, ajuda a não ficar assim, também repetitivo, né? Tem histórias que pecam por ficar repetitivas demais, mesmo sendo livros de contos, sabe? Há esse risco, né? Porque você está contando uma história a cada capítulo, uma história individual, que você também vai conseguir, de fato, trazer um conteúdo interessante. Pelo contrário, sabe? Inclusive, eu acho que todo escritor tem que ficar muito atento para não ser de forma alguma repetitivo, tanto entre capítulos quanto entre histórias, seja histórias longas, seja histórias curtas. Então você consegue assim sentir que há uma coerência, tá? Você sente que está lendo um livro só, e é meio que óbvio que é um universo só, né? É como se fosse o nosso mundo real. Mas ainda assim, sabe, há uma coerência nisso aqui tudo, mas ainda assim, cada história é singular o suficiente para ter um gosto próprio, sabe? E te dar uma sensação própria. É como se fosse um prato de comida bem montado, sabe? Em que os sabores estão em harmonia entre si. O segundo ponto desse livro aqui é a ironia e o bom humor. Ironia é uma coisa que é difícil, tá? Tem autores que são zero irônicos, o que pode ficar meio óbvio, sabe? Meio literal demais a narrativa, mas tem autores que enfiam o pé na jaca e forçam a barra em ser irônicos e fica assim sobrecarregado, sabe? Fica enjoativo. E o Reginaldo Pujol Filho, ele consegue, sinceramente, ser irônico no ponto certo. Tanto entre diálogos, também como em questionamentos que ele levanta na história, sabe? E até na voz narrativa dele. Ele consegue trazer um senso de humor interessante e eu acho que você se bote no lugar do personagem e compreenda o sofrimento dele, sabe? Porque tem histórias que a gente conta de nós mesmos que a gente ri, mas na hora foi estressante. E tem histórias que nos contam, né? Nossos parentes, nossos amigos nos contam que a gente ri, mas a pessoa tá com sangue nos olhos, não é verdade? É esse tipo de história que ele conta aqui. A história de que quem viveu a história fica com sangue nos olhos, mas que quem assiste, quem ouve, quem lê, acaba se divertindo, né? Acaba tendo que rir, né, da história, porque realmente são histórias geniais. Mas ele consegue, né? Porque uma coisa é você na mesa do bar contando o que aconteceu no seu dia. Você pode, inclusive, contar um azar que você teve, né? Uma história ruim que você teve. Você pode contar com raiva, caraca, não sabe o que aconteceu tal coisa. Você pode estar com raiva e seu amigo que ouvir pode rir de você.
E você vai também rir dos outros que estão com raiva, sabe? Na literatura já é mais difícil. Porque se você não passa a voz certa, se você não narra do jeito certo, a impressão que se dá pode ficar totalmente diferente. E não é o que acontece nesse livro aqui. Nesse livro aqui, graças à ironia, graças à irreverência, graças ao bom humor da narrativa, o autor conseguiu encontrar o tom certo para fazer você lamentar pelos personagens, mas também rir deles. O terceiro ponto, hoje a cola está aqui no meu colo porque eu estou no celular cola. O terceiro ponto aqui é uma análise do cotidiano com perspicácia, uma análise perspicaz do cotidiano. Por mais que sejam cenas assim, um tanto esdrúxulas, sabe? Um tanto, por exemplo, uma batida de carro, né? Cara, felizmente a gente não passa por batida de carro todo dia. Felizmente a gente não vê uma batida de carro todo dia, felizmente. Mas é algo que acontece todo dia. Todo dia tá acontecendo na nossa cidade, talvez no nosso bairro, algum tipo de acidente de trânsito, sabe? E no caso, ele consegue dar esse olhar perspicaz para qualquer tipo de situação, porque, de novo, é uma história de uma batida de carro, sabe? Ou a história também de uma briga de marido e mulher. Pode ter 1001 conotações, sabe? E ele soube dar sempre um olhar, né? Uma conotação muito perspicaz, sabe? Então, ele consegue ser ao mesmo tempo banal e ao mesmo tempo também irreverente. E, sinceramente, ele consegue ir além e ser também aprofundado nas análises dele. Então, todo esse humor e essa irreverência dele também não são feitas abrindo mão, sabe, de realmente uma análise aprofundada de cada situação. E ele realmente nos leva até alguns questionamentos, sabe? Até que ponto nossas palavras causam efeitos que a gente não espera nas pessoas, até que ponto a gente encara com normalidade situações que não deveriam ser tidas como normais, sabe, tidas como banais até, sabe. Então o escritor realmente consegue trazer uma profundidade dentro das temáticas que nos leva a refletir. Não é um livro sobre filosofia, tá? Não é um livro filosófico. Você ri bastante lendo ele, sabe? Não é tão também intrigante como foi, por exemplo, o livro da Laís Faquin, Por que Continua Me Ensinando? Já falei dele aqui no canal já. Em que ela realmente te traz uma ironia, assim, que te dá um revertério, no bom sentido, mas te faz, assim, a Laís Faquin, ela escancara questões sociais que te levam a refletir. Esse livro te faz rir, te faz lamentar pelo personagem, mas também te faz dar uma refletida sobre o que acabou de acontecer, sabe? E é interessante como a gente, às vezes, passa por isso, a gente ri, lamenta, e essa mistura acaba nos levando a pensar de novo sobre o que a gente está encarando naquele momento. Isso é bem interessante, esse livro consegue fazer isso. O quarto e último ponto que eu acho que é interessante nesse livro é a quebra da quarta parede. O escritor quebra a quarta parede, às vezes de forma literal, tá? Às vezes de forma sutil. Então, às vezes é um questionamento que ele faz na narrativa, mas que ao questionar, ele está te questionando. É como se ele perguntasse para você, sabe? Como se você fizesse parte, né, da audiência que está ouvindo aquele questionamento de forma bem mais direta do que apenas um escritor escreveu isso em algum momento e você que leu em outro momento, sabe? Mas tem vezes também que ele realmente quebra a quarta parede de forma literal, de forma assim, bem pé na porta mesmo, sabe? O que ficou muito interessante, o que também é algo que pode correr o risco de ficar sobrecarregado, pode correr o risco de ficar inútil na história, mas de todas as vezes que o autor fez isso, ficou de forma que melhorou a história, trouxe realços novos para aquela história e realmente aprimorou, realmente trouxe um tempero melhor, né? E não só fez por fazer, não só fez porque tentou forçar a graça no momento ou tentou ser descolado, diferentão, sabe? Já vi escritor que tenta ser diferentão e fica uma bosta. Não é o caso. Esse livro aqui, sinceramente, é genial. É uma leitura assim que foge, né, do que eu estou acostumado a ler na maior parte das vezes. É um livro que não é tipo um livro
mega famoso, sabe? Mas com certeza, se você ler, você vai se divertir, tá? Inclusive, foi publicado pela Não Editora aqui. A Não Editora. Nada mais justo do que um livro sobre azar de personagem ser publicado pela Não Editora, não é mesmo? Enfim, então, esse livro é bem perspicaz, ele é bem divertido, ele é bem irônico. A leitura vale a pena e para te tirar da sua zona de conforto, para te fazer pensar fora da caixa e realmente desfrutar de um livro que é totalmente irreverente, totalmente fora dos padrões. Vale muito a pena. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo sobre mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Até amanhã.